João Ricardo. 5 horas e 1 minuto, começando o seu panorama nesta quarta-feira, 15 de julho de 2026. Bancada completa, estou ao lado de Alessandra Rodrigues, de Ronaldo Rocha, de Olívio Ricardo, na mesa de áudio ele, o DJ Nonato Costa, né, o quase dono do Anjo da Guarda, de toda a área Itaquibacanga. Produção de Ismael Araújo e David Bryan e a coordenação geral aqui da Mirante News de Zeca Soares. Alessandra, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde também a todo o público ouvinte cativo aqui das ondas da Mirante News. Quem está no YouTube, no aplicativo, quem está também escutando o panorama, né, no trânsito, mande, encaminhe sua mensagem. Fale como é que está a movimentação no trânsito, né, por onde você está trafegando aqui pelas principais avenidas da região metropolitana. Exatamente. Ronaldo, muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, Alessandra, Olívio, Nonato Costa e ao nosso querido ouvinte. Olívio Ricardo, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, companheiros de bancada, para todo mundo que está ligado aí na sintonia brilhante da Mirante News. Todo mundo pronto para mais um panorama. Antes de a gente começar aqui o debate político, nesse finzinho de tarde, é o seguinte: Copa do Mundo, intervalo, jogo mais brigado do que jogado nesse primeiro tempo, 0-0, Inglaterra e Argentina. Assim, gol eu não sei se realmente a gente vai ter, mas cartão vermelho eu tenho quase certeza, viu? É um jogo propício para não terminar como começou, que diz respeito ao número de jogadores, de um lado e de outro aí, né, Olívio Ricardo? O jogo tá brigado, hein? Tá brigado, né? A gente estava acompanhando aqui pelo estúdio aqui durante o Abrindo o Verbo e sobrou trava, né? Sobrou trava para tudo quanto é lado. Se vacilar até o juiz pega uma pesada dessas aí. Pois uma entrada mais dura. E a galera que tem técnica, mas tem muita gente, por exemplo, o próprio Messi, o Bellingham, né? A gente fala assim, butinada é pra quem não tem essa qualidade toda, mas o pessoal tá querendo brigar, em todos os sentidos, viu, Ronaldo? É verdade, tô torcendo aqui pra que saiam gols, né, porque até agora 0-0, é um jogo bom, assim, apesar de estar brigado, ser muito brigado, mas a gente vê uma qualidade técnica, agora esperar gols aí nesse segundo tempo, né? Exatamente, os times estão voltando, durante o panorama a gente vai informando para você, mas só confirmando 0-0 por enquanto, quem vencer vai para a final para disputar o título contra a Espanha. 5-3, a gente vai seguir aqui no panorama, fizemos isso no Abrindo o Verbo, e no panorama tem esse foco principal, no debate político, repercutindo a história do Hospital da Criança, até porque tem a ver, né, com esse momento conturbado, no momento de caos administrativo lá no Hospital da Criança, o que foi divulgado em nota pelo Sindicato de Asseio e Conservação aqui de São Luís. Não só o Hospital da Criança, mas o Socorrão 2 também. Segundo o sindicato, os servidores, o pessoal que trabalha na limpeza, a partir de amanhã suspende as atividades. E aí o problema só aumenta, né? A nota diz o seguinte: o Sindicato de Asseio e Conservação aqui de São Luís, informando que a partir das primeiras horas desta quinta-feira, os prestadores de serviço dos hospitais Socorrão 2 e Criança vão cruzar os braços na capital maranhense. A paralisação dos trabalhadores que atuam no setor de limpeza das duas unidades é motivada por constantes atrasos salariais, ticket de alimentação e outros benefícios que a categoria tem direito. A greve vai aí mobilizar 200 trabalhadores aproximadamente, somando o efetivo dos dois hospitais, e vai seguir por tempo indeterminado, ou até, claro, o pagamento aí dos servidores. O sindicato encaminhou ofício, isso aqui na nota, o sindicato está dizendo que encaminhou ofício semana passada, informando que seria dado um prazo para que os trabalhadores tivessem os seus salários e demais benefícios regularizados. E não aconteceu até o momento. Já são 5h04. A gente não tem nenhuma nova nota, nenhuma informação diferente dessa aqui. Então, se não teve, desde a semana passada, essa atualização, mesmo com, segundo o sindicato, ofícios encaminhados e projetando essa greve para amanhã, dia 16, dificilmente pode ser que aconteça? Pode. Alguma coisa desse fim de tarde e noite. Mas, por enquanto, Ronaldo, é o que se tem. A triste realidade de trabalhadores sem o pagamento do salário, pelo que diz aqui o próprio sindicato. E aí, o Socorrão 2 vai padecer. E o Hospital da Criança, que já está, né, vamos dizer assim, nessa confusão toda, vai piorar a situação por conta do pessoal da limpeza, que qualquer ambiente, mas num ambiente hospitalar, é fundamental estar funcionando, né? Exatamente. Alguns insatisfeitos podem apontar uma possível, como é que a gente diz, a palavra é oportunismo, o oportunismo do sindicato nesse momento de anunciar a paralisação, né? Mas eu não tiro a razão, porque eles cobram os direitos trabalhistas dos servidores, dos funcionários, né?
Então, se eles estão cobrando aí ticket, alimentação, reajuste salarial também, não é isso? Então, Isso. eles estão cobrando algumas melhorias. Na verdade, ainda nem é ajuste. Pelo que diz a nota aqui, eles estão cobrando a atualização, pagamento. Atualização e tal, enfim. Então, assim, pode-se falar aí, questionar, apontar oportunismo, sei lá, justamente por conta desse momento conturbado em que o Hospital da Criança, a Prefeitura de São Luís, Secretaria de Saúde estão aí enfrentando uma série de denúncias, auditoria, uma possível ação, né, pelo menos denúncias do Ministério Público Estadual, apuração aí por parte também do Ministério Público Federal. E não se descarta nem uma futura intervenção também. Pois ou é. em âmbito federal, até mesmo estadual. Exato, mas assim, independentemente disso, do oportunismo ou não do sindicato e não dos servidores, né, do sindicato, eu acho que o momento também é válido. É válido até porque se as atenções estão voltadas justamente para o hospital, para a situação administrativa do hospital, então que também seja atendido aí, que seja observado o lado desses servidores específicos, né, que estão com uma série de cobranças aí. Mais um problema, né, Olívio? Para ser resolvido agora, a prefeitura tem que se manifestar. Por enquanto, nem sem notas sobre esse assunto aqui da prefeitura. Só não vale dizer que estão inventando. Pois é. Que é mentira, né? Isso só corrobora, gente, com as primeiras informações oficiais. E hoje, durante a entrevista do promotor aqui no JM1, acho que foi no JM1, não foi, João? Foi do auditor. Isso, do auditor. Não, do defensor público, do defensor público, defensor exatamente. Ele citou que o problema não se trata de um problema pontual, que eram vários problemas, várias denúncias, várias solicitações de fiscalização, pedidos tanto para as entidades de classe, como o CRM, o Conselho também Regional de Enfermagem também, e são problemas em várias escalas, e isso aí só prova mais uma vez que, de fato, não tem nada inventado, tanto que esse é um ponto que a gente vai dissecar agora, nós vamos debater agora, mas ao longo da mesma temática serão outros pontos que nós iremos debater também e que faz todo sentido com essa informação, que de fato não é uma crise pontual na questão única, exclusiva de como que do que está acontecendo em relação aos bebês internados na UTI, mas várias outras situações, questões trabalhistas, questões de condição de trabalho também. Então, é muita coisa, gente. Então, assim, fica feio até para a prefeitura dizer que tudo isso aí são meras inverdades que a Mirante, então qualquer outro órgão, qualquer outra empresa de comunicação, isso é uma mera perseguição. Não é, gente. São vários temas, várias situações que estão desajustadas nessas unidades de saúde do município e que agora explodiu. Simples assim. Alessandra, o ouvinte cobrou, a gente também, a participação mais efetiva nesse caso aqui do Hospital da Criança, dos vereadores. Mas é bom que se diga, e é bom lembrar, que alguns vereadores, principalmente o Raimundo Penha, tentou a convocação de alguns secretários. Isso, até da própria secretária, né, de saúde. Não só da saúde, de algumas pastas. Da SMTT também. Exatamente, só que assim, não foram atendidos. Seria importante lá atrás ter esse tipo de presença da titular da saúde, porque provavelmente seria abordado esse assunto. Com toda certeza, João, até porque quem acompanha as sessões também na Câmara Municipal, você acompanha bastante, né, o Ronaldo, todos nós aqui, observa sim que existem vereadores que há muito tempo têm denunciado como é que está, né, o atendimento no Hospital da Criança. Inclusive até, por exemplo, pessoas que são da área médica. O Otávio Soeiro, acho que uma das últimas vezes, né, que eu vi ele também falando a respeito desse problema e das denúncias que chegaram também ao conhecimento por parte dos vereadores de profissionais ligados à área da saúde, né, que por falta de insumos, a questão dos protocolos que não estavam sendo atendidos, né, daquela forma que poderia garantir, né, que a criança
que está sendo atendida no Hospital da Criança aqui na capital maranhense recebesse, né, aquele atendimento adequado. Então não é de hoje, né, essas denúncias. E até mesmo aqui pelas ondas da própria Mirante News, nós noticiamos, né, 2024, 2025, neste ano nós já recebemos vários relatos, até o caso, né, dos próprios bebês, né, que foram a óbito, né, no Hospital da Criança, que infelizmente, né, foram denúncias que chegaram ao conhecimento também da Rádio Mirante News e que nós trouxemos, pedimos posicionamentos por parte da própria Prefeitura, né, de São Luís em relação aos atendimentos. Então, essa situação no Hospital da Criança não é de agora. Esses óbitos, eles não são de agora. E as denúncias por parte de familiares, sejam os pais ou mães, ou até mesmo responsáveis legais, né, e parentes, né, que acompanham toda essa dinâmica dentro do hospital, é de muito tempo. E principalmente, gente, essa questão da criança estar com um quadro grave, né, como foi relatado pelos próprios pais, e os pais não terem conhecimento, né, por parte da unidade hospitalar. Quando você está com um parente, né, com um familiar hospitalizado, você quer saber, né, o que está acontecendo com aquele familiar. Acho que é uma falha muito grande do sistema de saúde aqui no estado do Maranhão, vou falar dessa forma, e também em âmbito nacional, em que, às vezes, dentro das unidades hospitalares, você tem muita dificuldade, ainda mais quando você está no setor público, né, de saber o que de fato está acontecendo com aquela pessoa que está internada. Isso é muito grave, entendeu? O familiar ele tem que saber, né, qual o tratamento que está sendo feito, qual a evolução ou não, né, do paciente dentro de um hospital. Então, e às vezes são pessoas que, sabe, são simples, que não têm conhecimento, entendeu? Eu falo isso por experiência própria, né, por ter acompanhado a minha mãe em fevereiro, né, nas unidades hospitalares aqui do estado do Maranhão, e observado que tinham pessoas com muita dificuldade em entender, às vezes, o diagnóstico que tinham, entendeu? E isso é muito triste. Você tem que ter dentro das unidades hospitalares pessoas que decifrem, às vezes, esses códigos, né, da área da saúde. Então, são pessoas que são atendidas, sim, aqui na capital maranhense, que vêm do interior do estado. Há superlotação no Hospital da Criança por conta de pessoas que vêm de outras unidades do interior do estado, mas há recurso para isso, né? É repassado, né, o recurso para o Hospital da Criança diante dessa demanda, né, que vem do interior do estado. E é um local, gente, é um centro de referência, né? Assim que, né, dessa forma, entendeu? Então tem que seguir os protocolos, sim. Se você pensa em referência, você pensa no melhor atendimento, ainda mais de uma capital. É isso que a população... E a gente paga imposto para isso, né? Tem as emendas dos vereadores daqui de São Luís, aquela briga toda que eles tiveram, né? Parte dessas emendas também foi destinado sim ao Hospital da Criança. Eu acompanhei as idas e vindas, né, dos vereadores no Ministério Público do Estado do Maranhão, e o dinheiro dessas emendas não era exclusivamente era para o Hospital da Criança e para as outras unidades também aqui da região metropolitana. Então, essa questão de ficar falando, é porque é o momento eleitoral e tudo que a gente está vivendo, não é, gente. Na prática, são pessoas que perderam os filhos, entendeu? Os relatos são muito fortes. Como é que você vai deixar de falar sobre isso? Que é um problema que, infelizmente, nós estamos enfrentando aqui na capital. O defensor público do núcleo da criança e do adolescente é o Davi Veras, né? Nós trouxemos até trechos dele no Abrindo Verbo. A gente vai também aproveitar aqui no Panorama logo após o intervalo. Agora são 5h14. Panorama na Mirante News FM. Hora certa, Hospital do Cabelo MC Hair. Especialistas em transplante capilar. 17h14. Você é calvo? Quer fazer seu transplante capilar por apenas R$6? Isso mesmo, lançamos a Copa MC Hair. Será em formato de bolão durante a Copa do Mundo de Futebol. Venha ser você o grande vencedor. Primeiro lugar, ganha transplante capilar por apenas R$6. Do segundo ao 10º, descontos especiais no transplante capilar. Entre agora mesmo em contato pelo WhatsApp 98 999050733 que daremos mais informações. MC Hair, seu jogo contra a calvície começou! As férias chegaram e o céu já tá cheio de pipas. E para diversão continuar, brinquem longe da rede elétrica. Busquem locais abertos, como praias e parques, sempre com a supervisão de um adulto.
Se a pipa ficar presa em fios ou postes, nunca tente resgatá-la, pois o risco de choque é grande. E atenção, cerol e linha chilena são proibidos por lei. Além de ilegais, colocam vidas em risco. Movimento Você Mais Seguro. Equatorial, por você hoje, pelo futuro todo dia. Dili é na Revemar. WhatsApp 988465909. Informa a temperatura. 29 graus. Chegou o novo SUV híbrido que vai ressignificar o seu conceito sobre futuro. O Dili EX5 EMI vai te levar para uma grande jornada. 1.300 quilômetros de autonomia total, com motor elétrico e um motor 1.5, entregando desempenho, economia e eficiência, com 262 cavalos de potência. Design refinado, amplo espaço e acabamento premium. Tudo para tornar a sua experiência mais exclusiva. Visite o showroom da Dili Revemar na Avenida dos Holandeses e surpreenda-se. O que é notícia você ouve na Mirante News FM. Acesse o nosso portal mirantenews.com. Baixe nosso aplicativo gratuito Mirante News FM, disponível para smartphones e também Android e iOS. Panorama na 104,1. João Ricardo. 5 horas e 16 minutos. No intervalo, meus amigos, Inglaterra 1-0. Jogada pela direita. E Gordon aproveitou por trás da marcação, por trás da defesa, foi lá e fez gol. Tá valendo, viu? Já que alegria, viu, João? Que alegria. Pulou de alegria aqui, né, Alessandra? No intervalo. 1-0 Inglaterra. O jogo tá aos 11 do segundo tempo. E aí, meu amigo, você vai ver, se já tava brigado, mas brigado mesmo. Vai ficar ainda mais agora. A Inglaterra tá na frente. Mas a Argentina é perigosíssima, né? É, em todos os sentidos. 5:17, vamos lá. Na tela agora, a gente vai colocar aqui. Essa entrevista foi concedida hoje mais cedo, no comecinho da tarde, no JM1. Uma entrevista que foi concedida pela a Thaís Fex e a Michele Cerveira. E aí, o Davi, que ele vai falar agora conosco aqui, o Davi Veras, defensor público do Núcleo da Criança e do Adolescente. O primeiro trecho que a gente vai trazer aqui é quando ele fala desse processo licitatório. Porque, assim, entre tantos problemas, o que mais está pegando nessa história do Hospital da Criança é justamente por conta da UTI, número de crianças mortas, né? Crianças que foram registradas óbitos nesses últimos meses, e é uma empresa responsável, porque a licitação ela é aberta, as empresas vão, concorrem, ou se for o caso só uma vai, ganha para administrar aquele setor. O Davi ele vai falar agora sobre esse processo licitatório e sobre os pontos que, segundo o Davi, a Defensoria já tinha alertado a Prefeitura. E ele disse que esse é o momento mais crítico, né, de síndromes gripais. Justamente o hospital de referência recebe essas crianças. Vamos lá, colocar na tela para quem estiver acompanhando também imagens no YouTube e no nosso aplicativo. De 2025. Voltando aqui, vai. Nós tivemos acesso desde julho de 2025 ao processo de contratação, né, o processo licitatório. Nós identificamos várias inconformidades que mereciam um alerta, que é como se fosse o prenúncio de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, né? Nós identificamos ali um processo de licitação que era contrário a um estudo técnico preliminar, ou seja, o estudo técnico é o que vai balizar todo o processo de contratação, pois a licitação ela contrariava o estudo técnico com relação ao dimensionamento de equipes, a especialização desses profissionais que atuam na UTI, né? Então nós fizemos alertamos vários pontos dessa contratação de como ela estava equivocada, fizemos um documento robusto, demonstrando nos documentos da própria prefeitura como esse estudo técnico tinha um abalizamento, mas como ele era contrariado, como, por exemplo, ele orientava, ele permitia a contratação de um quantitativo menor de médicos. Então, você tinha um permissivo contratual da licitação que permitia, por exemplo, 3 médicos para ficar na UTI. Né? Você tinha um dimensionamento de coordenadores inferior, de ficar um só, ao invés de ficar no mínimo 2. E você tinha um permissivo na licitação que permitia que contratassem médicos que não eram pediatras. Ou seja, todas essas estruturas foram devidamente notificadas à Secretaria. Iniciamos ali em agosto uma série de reuniões para tentar solucionar o problema. A Secretaria sinalizava que iria resolver as questões, mas nós não conseguimos resolver. Nós temos uns dados que estão sendo discutidos nessa nota técnica, nessa nota da Prefeitura, que são equivocados. Nós temos que comparar 2024 com 2025. A empresa começou a operar
em outubro de 2025. Então nós temos que comparar o agora, sobretudo o período sazonal. Nós estamos no período sazonal em que as crianças adoecem com maior frequência. Então é de março a agosto, nós estamos no meio do período de crise. Estamos vivenciando essa situação. E aí tem também, né, Ronaldo, essa questão que o defensor Davi fala, que esse é o momento. Então, na nota da prefeitura, ele faz essa contestação do período que a prefeitura coloca para falar sobre aumento ou não de mortes. E ele fala que esse é o momento, porque o trabalho dessa empresa na UTI, tudo com base no que disse o próprio defensor na entrevista, iniciou no fim do ano passado. E a demanda maior já nesse ano, né? Exatamente, por isso que ele está falando que é preciso comparar também, levar-se em consideração esses números atuais, né? Por conta dessa elevação de crises respiratórias e de atendimentos, ou seja, de uma elevação inclusive da própria demanda dentro do hospital. E aí você compara, faz uma análise técnica a respeito de como é que está esse atendimento e essa assistência dentro da unidade nesse período, que é o período de maior demanda, né? E aí ele faz esse apontamento de que não basta só comparar com 2024, como foi o município que fez, não é isso? O próprio município tentou apontar essa comparação, que ele faz esse apontamento na entrevista. Uma coisa que chama atenção também, a gente vai colocar agora o outro trecho, o defensor, o Davi, ele fala sobre as empresas, sobre as denúncias, né, que já foram recebidas, e ele diz que a empresa, essa que ganhou a licitação, chegou para operar sem a equipe montada, né? E aí ele entende que isso é uma falha. Vamos colocar na tela aí para quem estiver acompanhando, quem estiver ouvindo também vai entender agora o que quer dizer o defensor, o Davi, falando sobre essa questão lá do Hospital da Criança, né? O Davi Veras, vamos lá. Elas têm chegado, sobretudo nesse período sazonal, de maior intensidade, de crianças que adoecem com maior frequência, e aí nós precisamos ter uma UTI com equipes técnicas preparadas para manusear esse caso. Então nós precisamos discutir se existe um aumento de morte, mas discutir outras questões técnicas. Qual o tempo de permanência nesse leito? Qual o giro desse leito de UTI? Ou seja, tudo são indicadores que vão nos dizer, né, nós temos uma equipe adequada, mas nós temos vários elementos que nos levam a uma conclusão preliminar de que não. Nós temos denúncia no Conselho Federal de Medicina, no Conselho Regional de Medicina, nós temos denúncia no Conselho Regional de Enfermagem, nós temos denúncia no SUS, que gerou agora a visita técnica, ou seja, nós temos vários indicativos, mas que ele vem desde a época da contratação, que fazia permissão de equipes não técnicas. Para você ter uma ideia, uma coisa que foi muito clara na reunião, a empresa contratada não tinha equipe pronta. Ou seja, ela venceu a licitação, mas não tinha equipe. Então, uma das tentativas das reuniões era que os médicos que trabalhavam no hospital fossem absorvidos pela empresa, porque a empresa não tinha equipe própria. Então, Alessandra, o defensor está falando que entende que isso foi uma falha, porque a empresa ganha a licitação, sem equipe mas montada. Não está pronta, né? Isso por isso que ele fala que não tinha corpo técnico, né? Como é que você contrata uma empresa que vai prestar um serviço sério num hospital que, em tese, é o hospital de referência, né, para atendimento a crianças aqui no estado do Maranhão, e você não tem uma equipe montada, sendo que você tinha profissionais que estavam aptos, né, dentro do quadro, né, do hospital para o atendimento a crianças, né, principalmente na UTI, né, neonatal, onde surgiu, né, toda essa parte realmente das denúncias, né, e que de fato nós perdemos várias crianças. Eu falo que nós perdemos, gente, porque a sociedade perde, né, não é só a família que perde, não é só quem é o pai e a mãe, não, mas toda a sociedade perde, porque a gente investe, né, o nosso dinheiro, o dinheiro público é investido em um hospital de referência e não tem um atendimento adequado, ainda mais para criança, gente, para criança. É o que o Ronaldo só permita-me, Eulínio, é o que o Ronaldo ontem frisou, né, e foi uma das falas justamente de um dos profissionais, né, que concederam entrevista à TV Mirante. A UTI não é mais um espaço de morte, é um espaço de tratamento, de recuperação. Quando você tem um atendimento adequado, quando você tem, né, de fato, o acompanhamento profissional, você consegue sim recuperar
um paciente, a minha mãe, ela passou pela UTI, entendeu? Foram 2 meses hospitalizada em uma UTI e hoje ela tá viva aqui com a gente por conta justamente da dedicação, entendeu? De profissionais que levam a sério a sua carreira, mas pessoas aptas e que monitoram, né, o paciente 24 horas por dia. Porque quando você tá na UTI, você tem que ser monitorado 24 horas por dia. Não é o seu parente que tá lá, não. É a equipe médica, é com enfermeiros, é com técnicos, é tem o profissional ali, tem o médico, né, que é responsável pela UTI, mas tem as outras especialidades que tem que acompanhar aquele paciente, sejam fisioterapeutas, sejam cardiologistas, se for precisar, fonoaudiólogo, até equipe psicológica precisa dentro de uma UTI para o atendimento, tanto ao paciente como também a família que está acompanhando. Então, não é só um profissional lá dentro, não. É toda uma cadeia que ajuda, de fato, a recuperação desse paciente. E você não ter profissionais especializados para essa área, vocês que, Ronaldo e João Ricardo, que tem filhos e tal, você sabe que pediatra aqui não é uma especialidade que nos melhores hospitais aqui de São Luís, inclusive os pediátricos, a dificuldade de você encontrar bons profissionais aqui é grande. Então, tipo, não dá para uma empresa ganhar uma licitação e justo para uma área tão peculiar como essa e não ter, de fato, profissional adequado já contratado, enfim, especializado para uma área tão sensível. E aqui a gente tem, dá tempo no bloco agora ainda, acho que dá 5h26, a gente tem justamente um outro momento em que o defensor, o Davi, ele fala sobre a possibilidade, ele abre essa possibilidade na entrevista, né, de intervenção no Hospital da Criança. Vamos lá, vamos ouvir. Para individualizar condutas. Nós precisamos sim responsabilizar os culpados, sejam gestores ou médicos que identificaram, mas nós precisamos arrumar essa confusão. Ou seja, não está descartada uma intervenção no hospital se essa situação não for regularizada. Uma intervenção a nível federal, uma intervenção a nível de Estado, uma intervenção judicial, não está descartada. Por quê? Porque nós temos vários indicadores, vários acionamentos em múltiplas instâncias. Subnotificações também? Também, e por isso que os documentos do hospital têm que ser analisados. Mas nós temos aqui, senhoras e senhores, a notificação de múltiplas instâncias. É um exemplo claro. Não existem mais residentes médicos no hospital. Estudantes residentes. Sabe por quê? Porque o hospital universitário identificou que não havia condições desses residentes aprenderem no hospital da criança. Então foi suspenso. Então a gente precisa conversar com o hospital universitário para entender quais foram os motivos técnicos que levaram à suspensão de residentes na unidade. Ou seja, o hospital universitário viu, olha, que não tem condições dos meus alunos que estão estudando fazerem residência no hospital, porque o hospital não oferece condições. Nós precisamos identificar esses elementos técnicos. Okay. Então nós temos em múltiplas instâncias indicadores de gravíssimos equívocos, inconformidades que surgiram desde a contratação e estão agora na operacionalização e na execução do serviço. Obrigado. Portanto, tá aí. E nesse ponto aqui chama a atenção também, Ronaldo, porque o defensor, ele fala justamente até da não possibilidade mais de utilizar a estrutura para residência médica. E aí ele falou, olha, também a gente vai ter que conversar com o hospital universitário para ele detalhar os motivos pelos quais, né, resolveram tirar a residência de lá. Quem falou foi justamente o defensor. O defensor, exatamente. Justamente por conta dessa falta de estrutura ou dessa má administração, né, lá no Hospital da Criança. A gente vê, João, que a cada declaração do defensor, a cada manifestação do Ministério Público, se tem convicção de que as denúncias elas precisam ser levadas a sério. E o município tentou politizar o tema, né? Tentou politizar, tentou colocar aí um debate como se fosse um debate eleitoral enviesado, e que não é. A gente observa a firmeza e a clareza com que o defensor fala, com que o promotor de justiça também falou na entrevista à TV Mirante. A gente tem convicção de que os problemas existem e que eles precisam ser resolvidos, né? E eu continuo aguardando também a manifestação da prefeita, gente, a chefe do executivo. Ainda não fez sequer um pronunciamento. Poderia ter feito um pronunciamento na rede social, um pronunciamento na TV, enfim. Ainda não se manifestou. Está acompanhando obras aí do município, né, intervenções, inclusive inauguração de poste, né, de iluminação pública em comunidade. Você pode acompanhar o Instagram dela, e ignorando completamente um tema sério e delicado como esse. Um absurdo. Eu vejo como um absurdo. 5h30, a gente volta já.
Panorama na 104,1. Hora certa, Manancial Segurança Privada. Confiança legal, proteção real. 17h30. Você sabia que a nova lei da segurança privada está em vigor no Brasil e que contratar empresa clandestina sem autorização da Polícia Federal pode gerar multas, processo criminal e riscos reais à segurança da sua empresa ou indústria? O Grupo Manancial é autorizado pela Polícia Federal e cumpre todas as exigências da nova legislação, profissionais treinados, estrutura moderna e compromisso total com a sua proteção. Grupo Manancial Segurança Privada, 98 3089 0979. Sabia que alguns dos carros mais vendidos do Brasil saem de fábrica com pneus Goodyear? Na HC Pneus, revendedor oficial Goodyear, você encontra essa mesma linha original e muito mais. São mais de 70 serviços, equipes especializadas e um compromisso que vem em primeiro lugar, a honestidade. Nossos mecânicos só indicam o que o seu carro realmente precisa. HC Pneus, credibilidade e confiança. Siga @HC Pneus no Instagram. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Urologista Dr. Paulo Roberto informa a temperatura. 29 graus. Papo Urológico. É Dr. Paulo Roberto, tá certo. Meu amigo, você sabia que os homens também passam por variações hormonais ao longo da vida? Alterações nos níveis de testosterona podem influenciar humor, energia e até a libido. Por isso, manter hábitos saudáveis e fazer acompanhamento médico é essencial para equilibrar corpo e mente. Nos chame no direct e vamos resolver esse seu problema. Siga no Instagram, @urologista Dr. Paulo Roberto. Fone 33133000. Dr. Paulo Roberto, tá certo. Siga a Mirante News FM nas redes sociais e receba as principais atualizações em tempo real. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook e no X. Siga @mirantenewsfm.com. Panorama na Mirante News FM. João Ricardo. Vamos lá, seguindo, são 5 horas e 32 minutos. Estamos aqui no Panorama, repercutindo essa história do Hospital da Criança. E na reportagem, nós até aproveitamos a reportagem mais cedo no Abrindo o Verbo. Você pode ter acesso à reportagem lá no Mirante e também no G1. Ou no YouTube também. Ou no YouTube aqui do Abrindo o Verbo. Né? Exatamente. Você procura a edição de hoje, tem a reportagem de um pouco mais de 7 minutos. Reportagem da Regina Souza, repercutindo justamente essa nota, uma das notas, na verdade, da Prefeitura de São Luís, que foi, assim, desastrosa para as famílias, né? Porque muitas famílias, depois que a nota foi divulgada, reclamaram, dizendo, olha, não condiz com a verdade. E aí, além da nota, posicionamentos de quem representa o hospital, nessa reportagem, tratam de um caso específico, na verdade, o caso dos gêmeos, que vieram lá de Rosário. E no caso lá de Rosário, a prefeitura diz, de São Luís, que eles vieram numa ambulância sem o devido suporte. Exatamente, sem o devido suporte, Olívio. Só que a prefeitura de Rosário diz que isso não está embasado na verdade. Não só a prefeitura de Rosário se manifestou, a família também disse, olha, a gente não veio de ambulância. A gente não foi transferido de Rosário, viemos direto em carro particular. Nossa. A nota da Prefeitura de Rosário sobre esse caso, uma nota de esclarecimento, é a seguinte: a Secretaria Municipal de Saúde de Rosário vem a público esclarecer que os pacientes Bento e Bernardo não foram transportados por ambulância do Hospital de Rosário. Lamenta-se o equívoco da nota do município de São Luís quanto à origem da internação desses pacientes. Só isso. E assim, só isso, mas é muita coisa. É muita coisa. Porque como que você, com o tempo, eu acho que talvez por isso, viu, Ronaldo, não tenha vídeo ainda. Porque um vídeo, o pessoal pode se complicar ainda mais se não souber o que está falando. Nesse caso aqui, a prefeitura teve tempo para buscar o histórico dos pacientes e ainda assim diz que os pacientes vieram em uma situação mais delicada, mais crítica de Rosário, as crianças, porque foram transportados, né, foram transladados numa ambulância sem um suporte adequado. Aí a mãe disse, não, mas eles não vieram de ambulância, eles vieram de carro próprio e eles não estavam em estado crítico. Então não tem transferência de município para município nesse sentido, né, de rede pública para rede pública.
Eles vieram de carro próprio, não é uma transferência que a Prefeitura de Rosário se responsabilizaria. E a nota da Prefeitura de Rosário só confirma isso. Então, isso aqui, Olívio, é grave também. É grave porque... mas assim, quando a gente estava acompanhando mais cedo no Abrindo Verbo, é triste porque as mães das mães dos bebês falecidos, teve uma que eu falei, nossa, essa nota aqui é como se fosse um desrespeito com a memória do meu filho, a memória de tudo que a gente passou ao longo do tempo que ele estava internado, e nós víamos dia após dia que faltava medicação, não se fazia tantos exames como é esperado para uma UTI. Quem já frequentou, tem algum parente em UTI, a UTI é um tratamento constante, então todo tempo você está fazendo alguma terapia, alguma medicação diferenciada, então exames diferenciados. Exame de sangue todos os dias, praticamente. Todo o tempo. Então, o que acontece é puro descaso e falta de respeito mesmo, João, com quem está gerenciando essa crise aí, porque você vir com uma nota oficial, com um dado que não é real, é muito grave. E a gente não está falando de uma prefeitura do município de 2, 3 mil habitantes, a gente está falando de uma prefeitura do tamanho da prefeitura da capital do nosso estado, de São Luís. Então, é muito amadorismo, é triste a gente ver um negócio, uma nota oficial dessa, que é como se tivesse até tripudiando mesmo da memória de quem sofreu, de quem teve um ente ali falecido por conta de uma internação passada lá no Hospital da Criança. O pior é que chama, né, a Prefeitura de Rosário para o debate. É assim, de forma até desrespeitosa também, porque se fosse esse caso, qual seria a justificativa? Eles vieram de uma prefeitura que não tem um suporte adequado, então as crianças chegaram assim por isso. Mas aí, meu amigo, não teve ambulância. Nunca existiu, segundo a mãe e segundo a Prefeitura de Rosário, nunca existiu essa ambulância transportando ou trazendo para cá, para São Luís, os gêmeos. Por isso que... Não, e não só a mãe, né? A própria Prefeitura lá de Rosário já se manifestou. Isso. Tá mais do que comprovado que, de fato, os pais, né, falaram a verdade, estão com a verdade e tem que ser respeitado. Acho que tem que ter até uma nova nota de retratação por parte da Prefeitura, pedindo até desculpa, né, para essa família, viu? Porque é muito grave você dizer uma coisa que não é verídica, né? Isso. E aí, Ronaldo, esse ponto aqui... Assim, chama atenção porque o defensor, ele falou de tanta coisa que deveria estar contento e não estava na administração lá da UTI, mas isso aqui pode não ser tão grave quanto, claro, né, outras situações, principalmente a morte das crianças. Mas me chamou muito a atenção, porque para você dar uma informação como essa aqui, você precisa ter o histórico dos pacientes. E uma nota ou uma entrevista, o histórico com certeza foi consultado. Como é que é consultado? Os nomes dos pacientes são dados e a informação vem completamente equivocada, forçando até uma situação com uma outra prefeitura, né, no caso de Rosário. Exatamente, porque existe um prontuário, né? Todo paciente que ele é atendido em determinada unidade de saúde, ele é regulado, né? Existe um prontuário. E aí a nota, na nota a prefeitura mentiu, né? E mentiu porque passou uma informação que não condiz com a verdade, não condiz com a realidade, os pais. Pois é, prefeitura, isso é mentir, né? Pois é mentira. E aí você querer brigar com os fatos, porque os pais estão dando uma posição. A própria prefeitura de Rosário também já se manifestou, porque se os pacientes tivessem sido transferidos por ambulância, quer dizer que eles já haviam sido atendidos lá em Rosário, passaram por um atendimento, internação ou não, e depois foram regulados para serem transferidos para São Luís. E não aconteceu isso, né? Não foi o que aconteceu. Independentemente do grau da mentira, né? Dessa consequência aí, foi só a respeito do transporte ou não do paciente, da forma como os pacientes chegaram, mostra também que a prefeitura não está sendo muito transparente em relação ao caso como um todo, né? Tem aquela inconsistência nos dados, né? Que eles apontam outros números, senão aqueles que constam lá no relatório em que as equipes de reportagem tiveram acesso, e agora também essa informação que não condiz com a verdade. E aqui tem, além da manifestação da Prefeitura de Rosário, do vereador Raimundo Penha. Ele falou o seguinte: é gravíssima a denúncia do Ministério Público
que aponta centenas de mortes no Hospital da Criança. A secretária Carolina Mitre, que foi convocada desde o começo do ano e não compareceu à Câmara de Vereadores, agora, mais do que nunca, tem a obrigação de prestar esclarecimentos urgentes à população de São Luís. Quem não deve, não teme. Quem está falando isso aqui é o vereador, né, o Raimundo Penha. E aquilo, Alessandra, que a gente conversou no bloco anterior, de fato, a Câmara tentou ouvir secretários, não só de saúde, mas a Carolina Mitre, a gente acompanha as sessões, ele sempre tentava, não deu, agora e tal, pediu para não vir, vem depois, ou nem justificou, ou quando tem com outras secretarias uma chamada dessa, o secretário manda os técnicos, tanto é que a própria LOA, ela foi parada a discussão na Câmara por conta dessa situação, 2 secretarias não mandaram seus titulares, mandaram técnicos, e foi o próprio Raimundo Penha que também tratou desse assunto. Então, tá aqui, ó. Era um assunto que já era para ter sido debatido também na Câmara, né? A gente tem que cobrar, mas é bom lembrar disso aqui. Desde o início do ano é chamada a secretária de Saúde do município de São Luís lá na Câmara e até o momento não deu as caras, né? Exatamente. E é algo que a gente tem visto também, João, que há uma preocupação, né? Nessas discussões também, a gente não pode dizer que não há nessa preocupação dentro da Câmara Municipal. Muita coisa deixa de ser discutida, mas pelo menos a gente tem acompanhado que há sim, né, essas convocações, né, esses convocação pedidos, ou não, né? Pedidos para determinados secretários, convites, né, para que eles se façam presentes nas sessões, principalmente porque há uma dificuldade muito grande, viu, dos vereadores conseguirem, de fato, qualquer brecha, né, no sentido de serem recebidos nas secretarias. E por isso que eles já partem para essa parte, justamente para isso, para uma convocação, para um convite, para ver se de fato eles conseguem ali, né, durante as sessões, conversar e botar, né, à mesa os problemas da cidade, né? E obter informações. Acho que a ida do secretário, acima de tudo, é o compromisso que ele tem que ter de justamente estar dando informações que os representantes da população, eleitos pela população, precisam saber. Então, assim, pode até ser que aconteça de um cidadão comum ter que faz um pedido desse, uma solicitação dessa, para chegar e conversar com o secretário, mas o vereador, ele foi eleito para isso, gente. Então, se ele é o representante, em tese, se ele é uma autoridade, né, municipal, eu acho que a prefeitura tem que orientar melhor os secretários justamente para absorver essas demandas de outra maneira, menos se recusando a comparecer, se recusando a prestar informações para a sociedade, né, que é tudo errado. 5h43. E, Ronaldo, então agora quais são os passos das autoridades? Pelo que a gente entendeu, o Ministério da Saúde pediu até 7 dias, não é isso? Fez a auditoria, a fiscalização, né, para poder emitir o relatório prévio, e nesse relatório já vai constar, segundo o próprio fiscal do Ministério da Saúde, vai constar recomendações ou alguma medida de possível intervenção. E aí o Ministério Público, né, tá analisando os dados, as denúncias, e dependendo do que constar lá em relação, por exemplo, a irregularidades no contrato, a possíveis vícios lá na licitação, pode ingressar com uma ação na Justiça. Essas, por exemplo, são algumas das medidas. E a Defensoria Pública, como o próprio defensor já falou, pode também ingressar com pedido de intervenção na unidade. E são questões que foram tratadas e a gente está acompanhando para saber como é que vai proceder, né? Todas essas autoridades, como vão proceder. O certo é que há ainda, nesse momento, um trabalho de acompanhamento, de investigação, e como nós falamos mais cedo, tudo isso está sendo falado. O hospital continua funcionando, porque tem que continuar. Tem que funcionar. E aí, João, e outro detalhe em relação a todas essas medidas que podem acontecer, né? O defensor ele deixou claro na entrevista também que ele também, os órgãos de controle e de fiscalização, eles também podem buscar possíveis responsáveis pelas mortes. Se houve negligência, se houve baixa na qualidade técnica do hospital porque alguém é responsável por isso, enfim, o que os órgãos de controles, sendo confirmadas, né, todas essas irregularidades e tudo que está sendo denunciado, eles podem buscar aí os responsáveis para que eles respondam judicialmente por isso. É isso aí, a gente vai seguir acompanhando. 5h44, a gente volta já. Panorama na Mirante News.